Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos a disciplina aqui, Gestão em Saúde, e nós vamos trabalhar nesta aula o item 5 do seu material. Como os itens eles são um pouquinho mais extensos nessa disciplina, nós dividimos em algumas partes. Então essa é a primeira parte, ok? Onde a gente vai abordar sobre a organização, estrutura, funcionamento da enfermagem, do serviço de enfermagem, da equipe de enfermagem, dentro das instituições de saúde, ok? Vamos lá comigo? Bom, de qualquer maneira, é importante que a gente entenda que o serviço de enfermagem, ele é composto pela equipe de enfermagem, que você já sabe que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, dentro das instituições de saúde, e que sempre uma questão fica pairando o serviço de enfermagem de maneira geral. Em que posição organizacional a enfermagem se encontra e como são divididos os seus setores, ou seja, os setores da organização, em relação aos serviços de enfermagem? Isso é uma pergunta bastante importante e a gente vai buscar responder ela nessa primeira aula, ok? Vamos lá. Bom, de maneira em geral, toda organização tem uma hierarquia. Essa hierarquia, ela pode ser de várias maneiras, de maneira de sua organização estrutural. E essa hierarquia também vai ser alocada dentro do serviço de enfermagem. O serviço de enfermagem em algumas instituições ele pode ter também uma hierarquia específica, mas ela pode compor uma hierarquia da organização. Nesse sentido, então, nós temos aqui um exemplo onde nós temos a direção ou diretor da divisão de enfermagem em uma organização, pense num hospital de grande porte. Abaixo dele temos aqui uma comissão de auditoria que está literalmente ligado diretamente à divisão de enfermagem, à diretoria de divisão de enfermagem, porém ele está em forma de assessoria, agregado aqui. E diretamente ligado à diretoria nós temos, exemplo, o enfermeiro-chefe da unidade de obstetrícia, o enfermeiro-chefe da unidade médica ou da clínica médica, da clínica pediátrica, ou seja, quero que você entenda que em cada setor ou cada clínica dentro de uma instituição de saúde, hospitalar principalmente, nós teremos uma chefia daquele setor, uma chefia daquela unidade, exemplo, clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica, maternidade, centro cirúrgico. Então eu vou ter um enfermeiro-chefe, uma enfermeira-chefe que vai liderar aquela equipe e acima deles nós vamos ter aí geralmente uma divisão de enfermagem, uma chefia maior, onde esses chefes de setores, chefes de equipe, líderes de equipe, eles vão literalmente estar subordinados a uma diretoria maior. Esse é um exemplo bastante importante, ok? E nesse sentido, toda a hierarquia de trabalho ela vai se dar de maneira prática, onde vamos ter aí determinações da diretoria que vão ser executadas por todos os setores, uniformizando, parametrizando de maneira adequada o serviço de enfermagem na instituição. Outro exemplo também é que nós temos aqui dentro da diretoria de enfermagem uma seção, por exemplo, de enfermagem na clínica médica, uma seção na enfermagem na clínica cirúrgica, uma seção da enfermagem especializada. Aqui nós não temos o enfermeiro-chefe, temos sim seções onde tem somente uma chefia numa direção de serviço de enfermagem. E podemos existir ainda outro tipo de organização, que é uma organização especializada, chamamos de especialização vertical. Ela é representada pela hierarquia da organização, literalmente. E nesse sentido nós podemos ter, como exemplo em algumas instituições de saúde, o departamento de enfermagem, subordinados a ele a divisão de enfermagem médico-cirúrgica e subordinado ainda o serviço de enfermagem médica, ou seja, nós podemos ter aí em determinadas instituições uma divisão específica e abaixo dessas divisões várias seções, por exemplo. Então aqui você consegue visualizar que existem vários tipos de organização de estrutura do serviço de enfermagem. Indicadores de saúde assistenciais na enfermagem. Ligando às questões de organização, nós temos várias questões importantes sobre indicadores e a divisão, a diretoria de enfermagem, a divisão e também os enfermeiros-chefes vão trabalhar em cima de indicadores. Quais são esses indicadores, professor? Que nós trabalhamos literalmente na parte de gestão. A incidência de queda do paciente, por exemplo, é um indicador importante, principalmente ligado aos pacientes mais idosos, mas que pode estar ligado também a alguns pacientes pós-operatórios, por exemplo, pós-cirúrgicos, por exemplo,
que podem estar ligados a algum tipo de fator de doença crônica, degenerativa, por exemplo, na clínica médica. Ou seja, é um indicador bastante importante e, claro, que a partir de uma queda de um paciente pode desenvolver várias consequências, por isso que é um indicador importante. Outro indicador é a incidência de extubação acidental, onde literalmente é feita a extubação orotraqueal, por exemplo, do paciente de maneira acidental. Fomos mobilizar, por exemplo, o paciente, houve alguma manutenção preventiva ali no maquinário da ventilação mecânica, por exemplo, e houve um tracionamento dessa tubulação e o paciente foi extubado, mas de maneira acidental. Isso é um indicador importante porque reflete o trabalho do serviço da enfermagem, ok? Outro indicador é a incidência de perdas de sonda nasogastroenteral, para aporte nutricional, por exemplo. Então tem uma sonda nasoenteral que foi colocada somente para a nutrição e tem literalmente aí perda desse acesso, está sendo retirado com muita frequência. É um indicador importante também, porque aqui nós temos um dispositivo, a sonda, feita somente para a nutrição. Logo, se esse paciente fica retirando constantemente essa sonda, o aspecto nutricional do paciente vai estar deficitário, ok? Outro indicador é a incidência de úlcera por pressão, que é bastante importante também. A incidência de não conformidade relacionada à administração de medicamentos pela enfermagem. Então, qualquer desvio que acontecer em relação à administração de medicamento é um indicador importante também para a gestão. E incidência de flebite é um outro exemplo. Então, a partir desses indicadores, a divisão, a diretoria de enfermagem também traça objetivos claros para essa equipe de enfermagem da instituição desenvolver os seus trabalhos. Indicadores administrativos relacionados aos profissionais de enfermagem. Então nós temos índice de treinamento, é um indicador administrativo da equipe de enfermagem para demonstrar para a organização quantas horas de treinamento, por exemplo, essa equipe tem, ou já realizou, ou ainda precisa realizar. Então sempre vai existir uma meta para que toda a equipe de enfermagem tenha um índice adequado de treinamento, por exemplo. A taxa de acidente de trabalho, que é bastante importante e relevante na nossa área de saúde. A taxa de rotatividade, que é literalmente a admissão e a demissão dos profissionais, então a rotatividade na organização de maneira em geral, ok? A taxa de absenteísmo ou o índice de absenteísmo também, que é bastante importante. Você vai ouvir falar sobre absenteísmo em aulas posteriores, mas basicamente são ausências, ok? De maneira em geral no trabalho. E em relação à administração de enfermagem, de um serviço de saúde, o que a gente pode abordar de maneira em geral? Durante toda a existência da enfermagem, de maneira em geral, a prática profissional ela pode ser explicada segundo diversos aspectos. Nesse sentido, a gestão ela tem que ser participativa. Nesse sentido também, tem que levar em consideração vários fundamentos. Então ela tem como fundamentos essa gestão participativa. Mudança nas organizações tradicionais, então esse é um pilar bastante importante para que a gente trace uma organização da enfermagem de maneira mais adequada em relação à gestão, porque leva em consideração questões políticas, questões econômicas, questões estruturais. Se aquela instituição de saúde ou aquele município que é gestor, por exemplo, daquela instituição de saúde, não tem dinheiro, literalmente, para financiar uma UTI, uma unidade de terapia intensiva, aquela unidade não vai ter uma unidade de terapia intensiva. Ok? Nesse sentido. Por isso que questões econômicas estão bastante ligadas a isso. Questões políticas também têm as suas interferências políticas e as questões estruturais, porque às vezes aquela estrutura física não atende, por exemplo, a existir um centro cirúrgico naquela unidade hospitalar. Então isso também é levado em consideração em relação a essas mudanças nas organizações. Outro aspecto também das organizações cada vez mais abertas, sendo um sentido de uma gestão mais ampla e participativa dos profissionais e também dos trabalhadores. Uma participação como um novo paradigma também da era pós-industrial, então aqui nós temos literalmente as questões ligadas à mecanização, a maquinários, então muitas máquinas vão ajudar o serviço da enfermagem, como ventilador mecânico, como o DEA, o desfibrilador automático e outros equipamentos também que vão favorecer o desenvolvimento da enfermagem, como a bomba de infusão, por exemplo. A reengenharia das organizações é um outro fator importante também, porque isso favorece a dinâmica de trabalho de maneira mais assertiva e é importante também observar um novo modelo de liderança, onde a gente tira aquela imagem do chefe, da chefia, onde tem sempre a cobrança, literalmente ali a pessoa com aspecto de estar com o chicotinho na mão, cobrando, sem oferecer a mão para ajudar. Trocando esse aspecto pela liderança, onde você tem um líder
que é participativo, que ouve, ou seja, traz vários aspectos importantes que você vai abordar também em aulas posteriores aqui nessa disciplina, ok? O organograma ideal para ser seguido quando a gente fala de estrutura, existe, professor? Na prática, esse organograma não existe um específico, um modelo padrão para todas as organizações, mas ele deve levar em consideração alguns aspectos que são baixo nível de formalização, quanto menos formalização, menos burocracia e, óbvio, mais prático, mais ágil. Isso vai trazer literalmente muito mais agilidade no trabalho. Dupla ou múltiplas subordinações significa que, para cada uma das chefias, o liderado ele pode entrar em contato e também exercer algum tipo de comando de outro setor, no sentido de estar realizando tarefas também que são comum da organização e não simplesmente de uma seção, de uma divisão ou de uma chefia específica. A diversificação também é bastante importante, quanto mais diversificada em relação a especializações, por exemplo, dentro da organização, isso vai favorecer a trazer mais habilidades a essa organização. E a comunicação também pode ser horizontal, que ela vai ser mais assertiva, e também diagonal. Nesse sentido, vai favorecer literalmente o desenvolvimento organizacional mais assertivo. Vale ressaltar que existe diferença entre gerenciar e liderar, é bastante importante isso, porque gerenciar trata-se literalmente de gerência de recursos materiais e a liderança trata-se de liderar pessoas. Então, gerir é uma coisa, liderar é outra. Entenda essas diferenças porque a partir daí você também vai se inserir no modelo de trabalho adequado da organização. E o perfil profissional da enfermagem em gestão. Como deve ser, professor? Ele deve estar atento, aberto também às constantes mudanças que a organização, porventura, esteja proporcionando, porque uma estrutura organizacional ela nunca é finita, ok? Ela sempre está em modificação. Por quê? Porque hoje ela está num estágio de gestão e para esse estágio de gestão e ela melhorar, ela precisa se remodelar. E nesse sentido de remodelamento, ela pode mudar a estrutura de gestão. Isso é muito comum nas organizações de serviço de saúde, ok? E nesse sentido, então, a gente tem que estar aberto a essas mudanças para poder se adaptar de maneira mais clara. Outra questão é que deve estimular o treinamento constante dos integrantes da equipe. É um fator importantíssimo isso para traçar um perfil adequado. Outra questão é saber delegar funções. Então, hoje eu sou o líder, então eu tenho que delegar essas funções. Você é liderado, mas tem muitas atribuições. Você pode sim trabalhar em equipe, talvez delegando uma ou outra atividade na equipe de enfermagem para poder tanto tirar essa sobrecarga de trabalho e também compartilhar de algumas tarefas com os colegas, ok? Isso quem vai determinar se é possível ou não é a própria organização. Outra questão importante é que tem que compartilhar informações. Quanto mais compartilharmos informações, essa estrutura será mais organizada. E na enfermagem a gente tem a troca de plantão, justamente para que a gente compartilhe informações importantes do que aconteceu nesse plantão, para que a próxima equipe que esteja assumindo saiba literalmente dar a continuidade adequada, de acordo com aquelas necessidades também que aconteceram no período anterior do plantão anterior. Ser sensível também às diferenças, porque nós trabalhamos com pessoas diferentes, nós trabalhamos com as diferenças, nós trabalhamos com pessoas que têm idades diferentes, perfis diferentes, culturas diferentes, e nesse sentido, essas diferenças elas têm que agregar ao nosso serviço de trabalho na enfermagem. Se ele não agrega, a gente ou vai estar destoando ou vai até favorecer o aparecimento de doenças e também acidentes, ok? Bem, nesta aula nós trabalhamos a parte 1 do item 5 do seu material, falando sobre a organização, estrutura e funcionamento do serviço de saúde e de enfermagem nas organizações de saúde. Espero que você tenha entendido essas diferenciações e essas conceituações que colocamos para você e aguardo você na parte 2 da próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.